paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu quero deixar uma passagem aqui para nossa meditação que se encontra em Lucas capítulo 7, o verso 14, que nos diz: E chegando-se, tocou o esquife, os que levavam pararam e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. Nessa passagem aqui é de uma viúva, morava ali na cidade de Naim, e logo ela perde também o seu filho. E nós sabemos que naquela época não existia, né? A viúva, quando perdia o seu esposo, ela não tinha uma pensão, né? E ali ela tinha o seu filho, que era a sua esperança, mas de repente aconteceu que ela perdeu também o seu filho, e filho único. E nós vemos, irmãos, que não era fácil, né? Porque já além de ser viúva, agora perdeu seu único filho. Que dor, que amargura de alma daquela mulher, daquela mãe. É muita amargura ela estava sentindo. Só que quando eu percebo que a palavra diz que ela estava indo ali, saindo da cidade para enterrar o seu único filho, ia seguindo ela uma grande multidão. Mas também ao encontro daquela multidão estava vindo uma outra multidão que estava seguindo Jesus, o Nazareno, o filho de Davi, o dono da vida. E de repente aquelas multidões se encontram. Porque, irmãos, eu tenho certeza, Jesus já tinha marcado o encontro com aquela viúva. Enquanto ela chorava a noite inteira, porque o seu filho tinha morrido, ali naquele velório, uma noite velando ali o seu filho, como a palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E foi o que aconteceu, aquela viúva passou a noite chorando. Só que o que ela não sabia é que existia, né, alguém que estava contemplando, se compadecendo do choro dela. E de repente, quando ela vai enterrar ali o seu filho, né, no outro dia, que certamente seria na parte da manhã, não sei, mas acredito que sim, né, como choro, né, pela manhã, a alegria virá, porque durou a noite inteira. E essa mulher, de repente, quando as multidões se encontram, Jesus chega. E a palavra diz que ele sentiu uma grande compaixão por aquela mulher. E ele chega e fala: não chorem. E nós podemos imaginar que aquela multidão olha e fala: gente, a mulher está enterrando o seu único filho. E chega alguém e fala: não chora. Todo mundo fica assim, né, olhando e falando: como não chora? A mãe está enterrando ali o seu filho, como que não vai chorar? Né? Mas de repente Jesus vai, se aproxima, toca no esquife, dá uma ordem para aquele menino levantar. E aquele jovem se levanta, e a palavra diz que ele levanta, ele senta e começa a falar. Jesus é lindo, irmãos. Ele chega no momento certo, na hora certa. Eu tenho certeza que ele chegou no momento certo, mas por que ele não chegou enquanto esse jovem estava doente? Por que ele não chegou no momento certo? Não foi diferente com Lázaro. E Lázaro também era amigo de Jesus, ele era amigo de Jesus. E Jesus não chegou enquanto Lázaro estava doente. Jesus chegou depois de 4 dias que Lázaro estava morto, enterrado e cheirando mal. Jesus chegou na hora dele, que é a hora certa, e ele chegou para dar vida a Lázaro, e ele chegou para dar vida a esse menino, e a palavra diz que ele pegou aquele menino e entregou a sua mãe. Esse é o Jesus maravilhoso que nós servimos. Esse é o Senhor tremendo e poderoso, que chega no momento certo, no momento da nossa dor, que muitas vezes não entendemos, quando o salmista fala, né, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E muitas vezes não entendemos isso, que ele vai chegar
tá dolorido, tá doendo, mas ele vai chegar no tempo dele, ele chega na hora dele, a hora dele é que é o tempo certo. Então vamos aprender a confiar. Você já entregou o seu caminho ao Senhor, confia nele, porque o resto ele fará sim, porque ele não mudou, ele continua o mesmo. E eu creio, igreja, eu creio que Jesus está chegando na minha e na tua situação. Situação difícil, saiu do controle das minhas mãos, saiu do controle das suas mãos. Você não tem mais possibilidade nenhuma de fazer nada. Aí sim Jesus chega e desfaz, Jesus chega, quebra protocolo, Jesus chega, salva o que está lá no mundo das drogas, da prostituição. Jesus salva aquele que está perdido no mundo. E muitas vezes, como mãe, choramos: onde estão os nossos filhos, o que eles estão fazendo, o que eles estão aprontando. Olha, Jesus já foi ao encontro, Jesus está cuidando, Jesus é poderoso, na hora certa ele lança o anzol e traz. Então precisamos confiar. Entregamos o nosso caminho, precisamos confiar que Jesus é aquele que vai lançar o anzol no momento certo para dar vitória. Então creia, né? Assim como Jesus chegou nessa situação aqui desse velório para dar vida àquele jovem, Jesus chega, irmãos, para dar vida ao que está morto na minha e na tua situação. E ele está chegando, né? Creia na vitória, né? Se é enfermidade, ele é médico dos médicos, ele chega para curar. Se é porta fechada, ele abre. Quantas vezes, né, estamos aí com a porta fechada, é 1 ano, 2 anos, é meses, e o Senhor na hora certa chega e arrebenta os portões e te dá a vitória. E é isso que precisamos entender. O tempo de Deus é o tempo de Deus chegando, é o tempo de Deus chegando. E ele contemplou, a palavra diz que o Senhor se compadeceu do choro daquela mãe. É tremendo, irmãos, é tremendo. O Senhor, ele não rejeita um coração contrito e aquebrantado, um coração dolorido. Ele vê, ele contempla, ele recolhe as nossas lágrimas e ele chega com socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e ele vem ao seu encontro para te socorrer, porque ele sabe que você não está suportando mais, e ele conhece o nosso limite, ele conhece o meu e o teu limite, e ele sempre vai chegar quando não estivermos suportando mais. Então toma posse, né, da palavra, né? Creia que Jesus está chegando, porque ele ouviu o teu choro, ele ouviu o teu choro, ele ouviu o choro daquela mãe, ele ouviu o choro daquela mãe e chegou para dar vida. Ele é o dono da vida e ele chegou para dar vida e vida com abundância. Posso imaginar a alegria daquela mulher, a alegria daquela multidão. A palavra diz que ali foi, né, a Judéia, as cidades circunvizinhas, tudo contemplou, ouviu falar aquele milagre que o Senhor operou na cidade de Naim, e ele está chegando para operar na sua cidade, na sua casa, da vida. Tudo aquilo que está morto, ele está entrando para dar com vida e vida com abundância. Amém?